Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha em cada coração nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. O primeiro versículo, o epígrafe, o verbo se fez carne. Versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Somente até aí. Sabemos que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o próprio Jesus, ele estava no início da criação, quando tudo se formou. Quando Deus fala lá no capítulo 1 de Gênesis, no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então sabemos que Deus, ele cria a terra. E ele cria os animais, os seres viventes, as plantações, os répteis, as aves dos céus, os quadrúpedes, as bestas feras do campo, os animais marinhos. O próprio Deus cria estes animais. E no sétimo dia, Deus descansou. E no sexto dia, Deus fala: façamos o homem à nossa semelhança. E Deus cria tudo pelo poder da palavra, e o homem ele cria com as suas próprias mãos. E Deus cria o homem para o adorar. E aqui no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio da graça e da verdade. A glória de Jesus, a glória de Deus é a mesma glória de Jesus com a glória do unigênito. Jesus, antes de falar no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus vai falar: eu e o Pai somos um. E o versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que fez se fez. Versículo 4: nada nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus está a vida, e ele é a luz dos homens. Sempre uma luz, ela clareia nas trevas. Você pode acender uma lâmpada no escuro, num lugar plano, até 5 quilômetros você vê aquela luz de longe. Porque a luz, ela resplandece nas trevas. E as trevas não têm poder contra a luz. Porque sabemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. O Deus que eu sirvo, que é o próprio Jesus que você serve, ele é o Criador da humanidade. Ele é o Deus que os escribas, os fariseus e os povos judeus, eles rejeitaram. Porque a Bíblia diz lá que ele veio para os seus, e os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, os que crerem no seu nome, no unigênito Filho de Deus. Então sabemos que nós não éramos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus pela fé.
por intermédio dos judeus terem negado a Cristo. Então Deus nos deu direito, nós somos gentios brasileiros, Deus nos deu direito de adorar Ele, de servir a Ele. Porque Deus, Ele quer que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Paulo, ele vai nos falar, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos, pela graça. Porque Jesus, através de Jesus que veio a graça. A graça, ela começou quando Jesus disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego meu espírito. Quando Jesus morre, inicia-se o período da graça. E a graça está sobre nós até a consumação dos séculos. Jesus disse: Irei para o Pai, mas mandarei outro Consolador que esteja com vós até a consumação dos séculos. Esse outro Consolador é Jesus, é o Espírito Santo, que intercede por mim e por você. Quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, Deus nos deu direito para termos acesso a Ele por intermédio de Jesus. Porque antes o porta-voz entre o homem e Deus era o profeta, o sacerdote. Mas hoje o porta-voz entre o homem e Deus é Cristo, é o Espírito Santo. Qualquer momento que você entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho ou no seu trabalho, onde você estiver, e pedir perdão por seus pecados ou pedir alguma coisa para Deus, saiba que você crendo, você receberá. Porque Deus, Ele tem o poder, tudo que você pedir com fé, Deus vai te entregar. No mundo nós passamos por aflições, meus irmãos. Mas sabe uma coisa, tem de bom ânimo, Jesus, Ele venceu o mundo por você. Quando você está passando por aflições, tem de bom ânimo, porque o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. E hoje eu e você, nós temos acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus. A Bíblia nos fala: por um homem entrou um pecado, mas pelo outro entrou a salvação, que é Cristo. Por Adão entrou o pecado, mas pelo homem veio a salvação. Jesus veio salvar, veio redimir a humanidade de todo pecado. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. E a glória de Deus é Ele ter morrido por mim e por você ali na cruz do Calvário. Porque Jesus é a luz. Quando nós estamos em Jesus, nós somos luz. A luz, ela resplandece sobre nós. Quando nós esforçamos para obedecer os mandamentos de Deus. Porque crer que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que crer. Não somente crer, mas obedecer. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Todo aquele que creu no seu nome não será julgado, mas aquele que não creu já será julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer em Jesus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. As trevas não compreendem a morte de Jesus na cruz. Nós temos que ser luz para nós compreendermos.